Olá, bem-vindos ao simpósio Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional. Esta é uma promoção da Fundação Maurício Grabois, com o escopo de investigar os principais desafios e oportunidades do Brasil em direção a um novo ciclo de desenvolvimento soberano. Isso se dá num cenário global de instabilidades e incertezas. Ao longo de 4 semanas, nós reunimos pesquisadores e estudiosos nesses temas. O vértice do esforço foi desenvolver perspectivas de lutas para superar a dependência e a condição periférica do nosso país, promover o desenvolvimento, a soberania, a democracia e o progresso social. Eu agradeço profundamente aos que tornaram possível este simpósio, em especial a todos e todas que aceitaram o nosso convite a participar como expositores e moderadores convidados, bem como aos integrantes dos 9 grupos de pesquisa da Grabois. Temos certeza de que estas mesas contribuirão para elevar o debate estratégico na esquerda brasileira e entre as amplas forças progressistas. Nós precisamos construir, juntos, caminhos para um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Ansiamos que esse projeto galvanize a luta dos brasileiros e brasileiras para empreender as grandes mudanças que a nação necessita. Muito obrigado. Estamos aqui reunidos hoje para dar continuidade à segunda parte do simpósio da Fundação Maurício Grabois. Ontem, terça-feira, dia 8, foi realizada a mesa 15, com sucesso. O simpósio está organizado em 2 partes. A primeira, Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional, já foi concluída. E a segunda, Desafios Brasileiros em direção a um novo ciclo de desenvolvimento soberano, é essa que a gente está participando agora, da qual faz parte essa mesa que a gente está fazendo agora. É composta de 8 mesas. Amanhã, dia 10 de abril, né, quinta-feira, excepcionalmente, teremos a mesa 12. Hoje é a mesa 16, mas amanhã será a mesa 12, por causa de questões de agenda, a gente teve que colocar ela nesse dia. Ao todo, o nosso simpósio será composto por 16 mesas, todas sob responsabilidade dos grupos de pesquisa da Fundação, seus coordenadores e a diretoria da Fundação. Hoje realizaremos a mesa 16, né, sob responsabilidade do grupo de pesquisa Sociedade Brasileira, que tem como coordenador o Teófilo Rodrigues, o Luciano Siqueira e eu, Carolina Ramos. O tema da mesa hoje é desigualdades sociais, contradições no seio do povo e os valores em disputa pelas religiosidades. Os palestrantes e moderador de hoje são Patrícia Pelateri, economista, analista de mercado de trabalho, especialista em finanças públicas. Ela atualmente é diretora técnica adjunta do DIESE, responsável pela produção técnica da instituição. O segundo palestrante é o Maurício Pestana, jornalista, CEO da revista Raça e consultor de diversidade. Ele é membro do Conselho Consultivo da Fundação Maurício Grabois. E também temos o Paulo Gracino, bolsista TQ2 do CNPq, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, e coordenador do Laboratório dos Imaginários e Conservadorismos, laicos. Ele também é coordenador do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Religião da Sociedade Brasileira de Sociologia, é pós-doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O moderador da mesa será o Fábio Palácio, jornalista, doutor em Ciências da Comunicação, professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Ele é editor da revista Princípios e membro do Conselho Consultivo da Fundação Maurício Grabois. Ele também é autor do livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. Saiu pela editora Autonomia Literária. Cada expositor
terá o tempo de 20 minutos para fazer sua palestra, e o moderador terá 12 minutos para fazer seu comentário. Depois disso, os expositores terão mais 10 minutos cada um para as considerações finais. Então, a gente pede para ser bastante rigoroso com o tempo. O tema da mesa 16 é desigualdades sociais, contradições no seio do povo e os valores em disputa pelas religiosidades. E a ementa da mesa 16 é informações. A mesa tem o objetivo de trazer informações mais precisas sobre as contradições da sociedade brasileira nas suas mais diferentes vertentes, como a desigualdade de renda e as assimetrias de gênero, raça e sexualidade. Também tem por objetivo avaliar os valores simbólicos em disputa pelas religiosidades e pelas culturas. Então, eu vou chamar a primeira palestrante, Patrícia. O tempo de fala é 20 minutos. É isso. Com você, Patrícia. Obrigada, Carol. Quero começar agradecendo muitíssimo o convite. O Diese ficou muito honrado com esse convite da Fundação, que veio através da Carol, e a minha tarefa aqui é trazer um pouquinho da reflexão que a equipe do Diese faz ao longo dos seus 70 anos, olhando aí mais especificamente todas essas contradições e desigualdades do mercado de trabalho. Quero cumprimentar aqui meus companheiros de bancada, né, o Paulo, o Maurício, e também a todos e todas que se disponibilizaram a estar aqui hoje com a gente nessa conversa, e também aqueles que verão de alguma forma depois, né? Bom, eu fiz, como a gente trabalha, sabe, economista é aquela coisa, né, não consegue não trabalhar com um monte de números. Então, como eu gostaria de mostrar para vocês exemplificar essas desigualdades, essas assimetrias que nós encontramos no mercado de trabalho brasileiro em números, eu montei, assim, algumas lâminas com gráficos, porque isso facilita a gente visualizar o tamanho dessas assimetrias, né? Então, vou pedir para... A Pietra está me ajudando, eu vou pedir para passar, então, aí. Como eu estava dizendo, a desigualdade social no Brasil é um tema extremamente complexo, então não é à toa que ele é o tema da mesa de hoje, desse simpósio, né? Ele é complexo, ele é multifacetado, e a gente poderia aí olhar para os diversos eixos, né? Desigualdade econômica e política. Eu coloquei junto desigualdade econômica e política, porque nós sabemos a interferência, vamos dizer, do poder econômico nas decisões políticas e na estrutura política, inclusive, do país, a desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade regional, enfim, e ele está refletido aí em diversos indicadores, né? A gente consegue, inclusive, ter esses indicadores. Lamentavelmente, a gente tem indicadores substanciais de todas essas desigualdades, porque elas são desigualdades estruturais da sociedade brasileira, né? Elas nos acompanham aí desde o início da nossa formação. Então, nós podemos olhar para essas desigualdades com indicadores da alimentação ou da falta dela, saúde, educação, habitação, mobilidade, segurança, trabalho, renda, e poderia citar outros. Passa para mim, por favor. Aqui, eu trouxe só para ilustrar esse nosso início, né, de conversa. O último relatório da Oxfam Brasil traz aí esse alarmante dado, que a gente até sabe, mas a hora que coloca em número, isso fica muito mais chocante, né?
63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população, né? Então, o estudo aponta aí que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. A hora que você olha para esses números, a gente observa o tamanho da concentração e dessa injustiça, né? Ele traz ainda, esse estudo traz ainda detalhes de quem mais acumula, né? Então, se a gente olha para os mais poderosos, que hoje estão ali no topo, que são os detentores dos ativos financeiros, do sistema financeiro, nós vamos chegar a um número escandaloso de que 0,01% da população brasileira possui quase 1/3 desses ativos financeiros, né? E se olharmos pela cor, né, pela raça, em média, a renda dos brancos está mais de 70% acima da renda da população negra. Então, nós podemos afirmar, eu trouxe ali algumas imagens dessa desigualdade, né, e nós podemos afirmar que a pobreza é sim feminina e é sim negra no país, né. Passa para mim, por favor. Como eu disse, o nosso foco de trabalho no DIEESE é acompanhar o mercado de trabalho, né? A sua estruturação, a sua movimentação e assessorar o movimento sindical a dar respostas e a superar barreiras e questões que estão ali nas negociações coletivas, enfim, nas suas formulações para o enfrentamento dessas desigualdades. Então, eu optei em trazer para vocês aqui hoje esse olhar da desigualdade, das assimetrias do mercado de trabalho brasileiro. Pode passar para mim, por favor? Então, para a gente ter uma dimensão do tamanho, né, que é isso, do que nós estamos falando. O último dado eu trouxe o dado fechado do último trimestre de 2024, então nós estamos falando que hoje são 176 milhões de brasileiros em idade para trabalhar, sendo que nós temos 110 milhões na força de trabalho. Quando a gente fala na força de trabalho, nós estamos falando de ocupados e desocupados, né? E nós temos 66 milhões de brasileiros e brasileiras que estão fora da força de trabalho. Uma parte significativa dessa população que está fora da força de trabalho são mulheres e são mulheres jovens em idade produtiva que poderiam estar compondo a força de trabalho. Bom, olhando a força de trabalho desses 110 milhões, nós vamos ter aí 103 milhões que estão ocupados, e aqui eu estou falando nos mais diversos tipos de ocupação, tá certo? Desde os assalariados, os estatutários, até os informais, os parciais, os autônomos, e nós temos 6 milhões e 800 mil que estão desempregados. Aqui também, quando eu falo de desempregados, nós estamos falando daquelas pessoas que não estão trabalhando no momento da pesquisa, na semana da pesquisa, mas estão procurando trabalho, né? Então, a condição de desempregado, na pesquisa, ela só é obtida se houver uma disposição para trabalhar, se o indivíduo está procurando trabalho, tá certo? Pode passar para mim, por favor. Ainda olhando esse tamanho do mercado de trabalho, a gente vai começar a apontar aqui, ter dimensão do tamanho dessas desigualdades, né?
Aqui eu trouxe a PNAD contínua, que é a base aqui para a gente pegar mercado formal e informal Brasil, né, que é uma pesquisa trimestral do IBGE, uma pesquisa domiciliar. Ela se inicia em 2012, então eu trouxe a série aqui, né, desde 2012, e a linha pontilhada vermelha são os trabalhadores desprotegidos, e a linha azul ali, elas são os trabalhadores protegidos, né? O que é isso? Trabalhador desprotegido é aquele que não tem contribuição à Previdência Social, portanto, nós estamos falando aqui dos informais, mesmo aqueles, por exemplo, microempreendedores que têm CNPJ, mas se ele não está contribuindo, se ele está inadimplente, ele está ali na barrinha dos desprotegidos. Por que a gente faz essa distinção entre trabalhador protegido e desprotegido? Porque quando nós falamos da desproteção, ele está desprotegido no hoje, né? Enquanto ele está trabalhando. Então, por exemplo, se ele se acidenta e ele não pode trabalhar, ele fica sem renda, porque ele não tem nenhuma proteção, né? Se a mulher engravida e quando ela vai ter o bebê, então ela também não tem direito à licença maternidade, não tem direito aqui à licença saúde, acidente, então ele está absolutamente desprotegido e só vai ter renda se trabalhar. Né? O dia que ele não trabalha, ele não tem renda e não tem nenhuma proteção. Além disso, nós estamos olhando para o futuro. Além dele estar desprotegido, ele também está condenando o seu futuro a uma... Quando ele perder a capacidade laboral, ele não vai ter nenhuma renda, não vai ter como se proteger, né? Se ele não for incluído no LOAS, que também tem cada vez mais uma restrição, que é aquela população de muito baixa renda, ele vai estar completamente desprotegido quando ele não tiver mais capacidade de trabalhar. E nós vemos aqui que uma parcela significativa dos trabalhadores, né, 46%, estão na condição de trabalhadores desprotegidos. Pode passar para mim, por favor? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente entrar em alguns outros elementos aqui, mais diretamente da desigualdade, né? Principalmente de gênero e de raça-cor. O DIEESE, ele trimestralmente calcula o que nós chamamos de índice da condição de trabalho, pegando aí diversas dimensões. São 8 indicadores distribuídos em 3 dimensões. O que a gente observa é que esse índice, ele melhorou, né, ele vem melhorando 2023, 2024, principalmente pela queda da taxa do desemprego aberto, principalmente, mas também do desalento, mas ele não consegue dar um salto maior, consegue ficar melhor, porque nós temos aí trabalhos de baixo rendimento e uma desaceleração na geração dos empregos formais, lá principalmente no quarto trimestre de 2024. Pode passar para mim, por favor? Bom, e aqui, então, a gente começa a observar as desigualdades. Aqui eu queria mostrar um pouco as desigualdades regionais, né? Então, nós vamos ver lá, rendimento médio real por hora. Portanto, não dá para dizer, é o tamanho da jornada, não é isso. A gente vê, eu trouxe o dado de 2023 e 2024, nós vamos ver, Brasil... O rendimento por hora era de R$ 19,35. Na Bahia, era de R$ 13,27, né? A taxa de desocupação no Brasil era 7%. E
aqui é taxa de desocupação mais taxa de desalento, que são aqueles trabalhadores que não estavam procurando emprego porque tinham certeza que não iam conseguir, desanimados, ou não tinham dinheiro para ir procurar emprego, que a gente chama de desalentados, né? E na Bahia era 13%, né? Isso dos responsáveis pelo domicílio, né, que é mais sério ainda, porque a taxa de desemprego geral da população chegou a 16% na Bahia, enquanto no Brasil era de 8,9%, juntando essas duas taxas. Pode passar para mim, por favor? Eu trouxe São Paulo, mas eu vou pedir para passar a próxima, porque tem um dado curioso, nós vamos ver a diferença ali, São Paulo fica acima da média, né, do Brasil, mas no caso do rendimento por hora, tem uma explosão quando a gente vai para o Distrito Federal, e isso se deve ao peso do poder central que está ali, né, do Congresso, do Judiciário, que eleva, portanto, o rendimento, fica muito superior à média do Brasil, e as taxas de desocupação são menores também do que a média brasileira. Pode passar para mim, por favor? Aqui, uma outra desigualdade quando a gente olha para a taxa de desocupação ou para a taxa de participação, taxa de ocupação, eu trouxe aqui a desocupação porque ela é mais gritante, quando a gente olha por faixa etária, nós vamos ver também que tem uma diferença, as taxas de desemprego de 18 a 24 anos, elas são muito superiores à média. Entre 25 e 39 anos, elas estão na média da taxa, é isso que acaba dando a média da taxa, e de 40 a 59 anos, nós temos uma taxa menor de desemprego, né? Então, eu mostrei ali atrás o da Bahia, mas aqui eu trouxe a taxa de desemprego por região, quarto trimestre de 2023 e quarto trimestre de 2024, para a gente olhar que em todos os lugares a taxa de desocupação, né, ela caiu, né, ela melhorou em todas as regiões, mas nós vemos a diferença entre a taxa do Sudeste ou do Sul com a taxa do Nordeste, que é muito mais elevada, né? A taxa de desemprego no Sul é 3,6% e no Nordeste é de 8,6%. Pode passar para mim, por favor? Patrícia, só para avisar que falta 4 minutos. Tá bom, eu tô caminhando para o final. Nós vamos ver a diferença também bastante significativa no rendimento médio real, por região. Nós vamos ver, então, que a região Sudeste, ela fica acima da média, enquanto a região Nordeste é a que tem rendimento mais baixo. Pode passar, por favor, que eu quero mostrar a desigualdade aqui do... pode passar mais uma para mim, que eu vou mostrar de gênero. Aqui, quando a gente fala em rendimento, nós vamos ver que as mulheres ganham muito menos do que os homens, mesmo em cargos de direção e gerência. Quanto mais qualificadas são as mulheres, mais é a diferença para os homens naquela mesma posição. Então, o rendimento médio real com ensino superior completo ele é quase a metade do rendimento dos homens. Então, assim, quanto mais perto do salário mínimo, mais igual é o ganho entre homens e mulheres, porque está ali na base da pirâmide. Mas quanto mais nós vamos subindo, né, a qualificação, mais essa diferença aparece entre homens e mulheres. Pode passar, por favor? Nos afazeres domésticos, que é a grande discussão
sobre a possibilidade do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho tem a ver com os cuidados, né? É uma discussão que está posta, tem a legislação aí que está sendo debatida, que é o compartilhamento de responsabilidades. Nós vamos ver que as mulheres continuam assumindo uma grande parte dos afazeres domésticos, né? Elas, transformado em dias, elas trabalham 21 dias a mais do que os homens, por conta desse trabalho não remunerado, não reconhecido muitas vezes. Então, aqui também tem diferenças significativas que impactam no mercado de trabalho, na inserção da mulher e, inclusive, na sua possibilidade de crescimento na carreira e de ocupar cargos de maior prestígio. E tem muito a ver com essa divisão desigual das responsabilidades com a casa e com os cuidados. Pode passar, eu vou para a última lâmina aqui para ficar dentro do meu tempo. Então, fazendo uma pequena síntese, a taxa de desocupação entre as mulheres, nós estamos falando de quarto trimestre agora, de 2024, ela foi de 7,6%, enquanto para os homens foi de 5,1%, portanto, as mulheres continuam sendo a maioria das desempregadas. A taxa de desocupação foi maior para os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, né, com cerca de 7,5%, enquanto a dos brancos é 4,9%. Houve um aumento aí dos empregados no setor privado com carteira assinada, então nós tivemos um aumento do assalariamento formal em todas as... por onde você olhe, né, em relação a 2023, a taxa de informalidade, ela está em torno de 38%, mas entre os jovens de 18 a 24 anos, essa taxa é maior, passa dos 40%. Houve uma redução de quase 3% no número de trabalhadoras domésticas sem vínculo formal e um pequeno crescimento de 1,8% das trabalhadoras domésticas com vínculo formal, e isso tem a ver com a melhoria da própria economia, e o rendimento médio mensal real foi de 3.065, mas nós vimos lá que as mulheres e os trabalhadores negros ganham abaixo disso, né? Então, e os homens brancos acima desses 3 mil. Temos aqui uma diferença de em torno de 30% entre homens e mulheres no rendimento médio. Bom, eu acho que para uma primeira conversa, assim, eu selecionei essas informações e espero aí que aí no debate a gente possa incluir e falar de mais coisas. Acho que fiquei no tempo, né, Carol? Estou no tempo, sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada por sua contribuição. E agora eu chamo para fazer sua palestra o Maurício Pestana. 20 minutos, por favor. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Uma boa tarde para todos, para todas. Quero agradecer muito ao Theo, ao Walter, né, que tem me colocado aí um pouco nessa missão de escrever, de falar um pouco sobre esse tema que é tão caro, tão importante, não só para nós, para negros e negras, mas também para o Brasil, né, que é a questão das desigualdades e, mais precisamente, como eu tenho feito aí ao longo de quase 40 anos de ativismo, né, as desigualdades raciais, e que eu sempre falo que no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, aqui se confunde também com as desigualdades sociais, né? Então, não dá para você falar só de raça sem você falar de classe. Você não pode falar só do racismo sem falar dos mecanismos que mantêm esse racismo ativo, e um dos principais, ou talvez o principal, é realmente a luta de classes, é a questão de classe no Brasil, né? Eu vou só dar alguns dados aqui, vou falar de alguns dados de pesquisas, não de uma forma tão incisiva, com números aqui, como a Patrícia fez aqui, porque eu sou jornalista, todo mundo sabe,
mas eu gosto sempre de colocar números, sim, porque os números eles são importantes, porque é a forma de você comprovar cientificamente aquilo que você está falando. Eu vou pegar duas pesquisas e eu quero também me ater ao foco mais global dessa mesa, porque também fala de desigualdade, mas fala também de religião, de religiosidade. E para isso eu vou pegar uma pesquisa que quando eu fui secretário aqui na cidade de São Paulo, secretário da Igualdade Racial no governo do Fernando Haddad, eu mandei fazer, que é onde estavam os negros nas religiões na cidade de São Paulo. E depois eu vou pegar um outro dado de uma pesquisa também para falar dos cargos de liderança nas grandes empresas que eu mandei fazer. Foi feito até com o Instituto Ethos, né? E serve de base até hoje para as empresas. Eu sempre falo que tanto uma pesquisa como outra precisam ser formuladas, precisam ser atualizadas. O Ethos já atualizou essa das empresas, a mudança foi muito pouca. E sobre religião, até por motivos óbvios, não teve mais quem tocasse isso no âmbito do município, né? Mas essas duas pesquisas, elas dão um pouco, elas nos levam, nos apontam para um outro dado, que é a terceira coisa que eu quero desembocar, é como o Brasil tem agido e tem feito para manter as desigualdades. E hoje desembocando no aspecto político, né? Eu acho que com base nessas duas pesquisas. Bom, eu vou começar pela pesquisa da religiosidade. Onde é que estão os negros nas religiões na cidade de São Paulo, né? É uma pesquisa meio complexa, depois dá para distribuir, se vocês quiserem. Eu tenho isso impresso ainda, porque com o fim da secretaria, eles desmantelaram toda a secretaria, todas as informações que tinham lá, mas graças a Deus a gente manteve impresso, porque isso que eu falo, por isso que eu ainda dirijo uma revista impressa. O impresso não tem, só se você queimar. O digital vai alguém lá e apaga e acabou e a gente não consegue mais, né? Mas, assim, são dados que revelam algo que eu diria, até contraditório na nossa luta política dentro da questão racial, né? Então, só assim, para vocês terem uma ideia, alguns dados que eu pontuei aqui. 78% das pessoas na cidade de São Paulo se declararam cristãs. 78%. Desses 78%, 60,1% se declararam evangélicas, das pessoas negras, né? Dessas pessoas, um total de quase 90% ganhavam até 3 salários mínimos. Mas quando você pega as religiões de matriz africana, que são aquelas religiões que, teoricamente, a gente teria que estar mais dando ênfase, né? Afinal, são de matrizes africanas, e você está falando aí do racismo religioso, que também acontece no nosso país, né? Aí você vai para 80,2% de pessoas que se autodeclaram brancas. Aí tem um dado também, quando você pega escolaridade, né? Essas pessoas, de sua maioria evangélicas, elas têm quase a metade, quase o quarto ano primário. Já o passo de que a religião que tem um maior número de pessoas na universidade, na cidade de São Paulo, com ensino superior e até mestrado e doutorado, são pessoas das religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana na cidade de São Paulo é uma religião de elite. Elite acadêmica, elite econômica, e elite social e elite racial, quando você pega as desigualdades raciais na cidade de São Paulo. Quando saiu esses dados, foi assim algo que a gente, de uma certa forma, já imaginava, e aí imaginava no sentido de quando a gente visita esses templos religiosos. Estou falando na cidade de São Paulo, você vê que a maioria são de pessoas brancas, contrapõe muito às igrejas evangélicas e neopentecostais que você vê de maioria negra. Isso do ponto de vista visual, mas quando os dados vieram, isso para nós ficou muito claro, essa divisão e essa desigualdade até, né? Isso do ponto de vista religioso.
Na época, o que nos chamou bastante atenção é que a defesa, e aí começa a vir uma contradição, eu diria até do ponto de vista assim, um contraponto à própria interlocução política, e depois eu vou falar um pouco mais dessa interlocução política nossa no final da minha fala, de discurso dos próprios movimentos sociais. Então, você pega muitos movimentos sociais, a maioria dos movimentos sociais, defendendo e colocando e se articulando, até do ponto de vista político, em defesa das religiões de matriz africana, e eu estou falando isso dos movimentos sociais negros, ao passo que você está defendendo, na realidade, uma doutrina religiosa. Quero insistir muito na religiosa porque eu via a parte lá da mesa iria falar sobre isso. E aí eu tentei muito a trazer esses dados, que eram dados frescos, né? Então, você vê você defendendo algo que muitas vezes você, inclusive, não tem uma interlocução exata do ponto de vista até político. Do ponto de vista da diversidade, e aí talvez eu possa apontar até um pouco por isso, e por isso que eu disse que depois eu vou desembocar um pouco no aspecto político. No ponto de vista da diversidade, as religiões de matrizes africanas, elas conseguem abraçar e conseguem ser muito mais, como é que eu diria, um ambiente mais inclusivo do ponto de vista diverso. As religiões, é bom lembrar que nas religiões de matriz africana, uma parcela significativa dos seus sacerdotes são mulheres, são homossexuais, são todas as camadas da sociedade que muitas vezes nessas religiões neopentecostais ou religiões de matrizes cristãs não são aceitos e não são, e muito pelo contrário, em alguns momentos são muito discriminados. E aí daqui a pouco, de novo eu falo, eu vou para o aspecto político, porque eu consigo observar isso, uma forma ou uma estratégia, né, de manter as desigualdades. Até porque quando você vai para o detalhe do que o mundo conservador prega dentro dessas religiões, é aquela pregação de que em algum lugar, no infinito, você vai ser salvo. Aqui você pode se manter e do jeito que você está, e muitas, se você correr, trabalhar e vivenciar e lutar, você vai ter a prosperidade aqui na Terra. Ou seja, há uma diferença gigantesca, até do ponto de vista doutrinário. Já essas religiões de matriz africana, não, elas têm uma ligação com a Terra e com o divino completamente diferente dessa forma conservadora e de se manter as coisas do jeito que elas estão. Elas, de uma certa forma, até são revolucionárias do ponto de vista do embate religioso. Eu estou falando dessa pesquisa porque eu acho que isso desemboca muito nessa questão política e também para entender um pouco de como o avanço do conservadorismo se dá nesses lugares. Vou falar de uma outra pesquisa que eu coloquei, como é que estava, e aí eu quero cruzar esses dois dados, porque é interessante. Agora eu vou falar de vou falar de religião. Eu fiz uma pesquisa também de como é que estavam os cargos de liderança nas empresas, nas 500 maiores empresas na cidade de São Paulo. E aí a gente descobriu que apenas 4,6% dos cargos de lideranças, né, ou seja, as lideranças das grandes empresas, das maiores empresas do país, porque as maiores empresas do país estão sediadas em São Paulo, eram ocupadas por pessoas negras. E a partir daí foi um espanto daquilo que a gente já sabia dentro dessas empresas. Porque muitas empresas ainda não tinham um trabalho de diversidade e inclusão, e não sabiam o quanto que elas eram desiguais. Quer dizer, se sabia visualmente, mas aí, mais uma vez, a Patrícia sabe quando a gente vem com números, contra números, não há argumentos, e quando aparecem esses números em alguns setores da economia, alguma coisa precisa ser feita. E eu fico muito feliz, até falo que muitas dessas pessoas falam que grande parte do legado que a Secretaria da Igualdade Racial deixou foi a política de cotas na cidade. Eu falo que, para mim, foi algo que não foi tão material como a política de cotas, mas foi um movimento que se fez dentro das empresas, porque até então
as empresas não achavam isso normal. A partir daí começa a política de diversidade e inclusão e uma série de ações que as empresas começaram a ter, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, né? Foi um movimento que começou a se estender e que avançou muito depois da morte de George Floyd, porque aí também muitas outras empresas globais começaram a incentivar e fazer trabalhos para que isso melhorasse. Eu quero falar dessas duas coisas porque eu vejo um movimento, se na questão das religiões eu acho que houve pouco, visualmente, mais uma vez eu digo que essas pesquisas não foram atualizadas, mas eu acho que pouco se mudou, mas nas empresas mudou-se um pouco, também não mudou muito, mas hoje você tem dados, então, quando eu fiz essa pesquisa, por exemplo, do ponto de vista de CEO, só existia uma CEO negra de uma empresa global, que era a senhora Rachel Maia, que era da Pandora, que, enfim, uma empresa global aí da área de bijuterias, de joias. Mas mulheres, assim, nem havia. Esses 4,6, quando pegava para mulher negra, era 0,000 qualquer coisa por cento. Mas o que eu vi? Uma movimentação muito grande das empresas investindo bastante na área de diversidade, de inclusão, preparando programas de trainees, né? E eu mesmo ajudei a muitas empresas a se colocarem, o que ela precisaria fazer entre a pesquisa nacional, mas também fazer as suas pesquisas por empresa, né? Como é que está o quadro de diversidade nessas empresas e tal. E houve uma ascensão, né? Se você ainda mudou muito pouco, hoje deve ser aí por volta de 5%, 6% o cargo, mas você teve toda uma geração de pessoas que foram preparadas para ocupar esses cargos negras, né? Acontece um outro fenômeno nas empresas, e hoje é uma das coisas que eu mais faço, até porque continuo não só dando consultoria para muitas empresas, mas eu também aqui organizo todo ano um encontro que vem dessas empresas todas discutir diversidade e inclusão. Então, nos últimos 10 anos, eu tenho me ocupado, eu tenho um olhar muito grande. Que movimento, o que aconteceu de real? Melhorou isso? Melhorou num aspecto, e aí não dá para falar que eu estou falando de um mundo capitalista, e o capitalismo com tudo aquilo que há de ruim, né, que também o circundeia, e num cenário neoliberal, você vê que mesmo a ascensão dessas pessoas é também, do ponto de vista ideológico, por um discurso extremamente conservador. Ou seja, eu tenho que lutar bastante, eu tenho que batalhar bastante. Se eu lutar, eu vou crescer dentro da empresa. Esquecendo de aspectos que são aspectos que estão fora desse. Isso é um número, isso fica bem para a empresa, mas isso não muda o status quo ou o discurso neoliberal e capitalista de que se você lutar, você cresce, você vence. Né? Não há um questionamento, e há também, e eu percebo, e aí uma autocrítica de quem acompanhou, de quem ajudou a construir um pouco este cenário, não é uma luta que se conecta muito com a luta coletiva, que é uma luta histórica do movimento negro e de pessoas negras. Isso caminha para uma luta individual. Por que eu falei dessas duas coisas? Por que eu citei esses dois cenários, essas pesquisas? Porque isto, no aspecto político, é um prato cheio para o discurso conservador. E o discurso conservador que cada vez avança mais na nossa sociedade. Porque é um discurso não coletivo, é um discurso de não mudança radical, não é um discurso, e mais uma vez eu falo, quando ele não é um discurso individual, quando ele não é um discurso coletivo, ele é um discurso individual, ele acarreta várias deficiências da luta maior e, ao mesmo tempo, subsidia o discurso conservador de que se eu lutar, se eu batalhar, e você vai ver que é o mesmo discurso do religioso, ou seja, e quando você pega o aspecto
educacional, o aspecto social dessas pessoas que estão nessas empresas, que estão crescendo e que estão 4 minutos eu estou vendo aqui, que estão comandando esse processo que está acontecendo nas empresas, ela não tem nenhuma conexão do ponto de vista mais amplo político. Se é uma autocrítica, eu também acho que nós perdemos essa conexão de como falar com essa gente. Como é que falar com esses dois setores, né? Como fazer um movimento mais amplo, um movimento mais determinante, que possa olhar um aspecto de desenvolvimento social, econômico, e aí eu volto para aquilo que eu falei lá no começo, a nossa luta, ela é uma luta que ela vai do aspecto de classe e raça. Nesse aspecto, classe e raça se misturam numa frente mais individualista, numa frente mais conservadora, numa frente que mantém as desigualdades presentes. E eu diria que é uma forma moderna de manter as desigualdades históricas desse país, né? Como é que se rompe isso, né? Como é que se rompe no aspecto político? Primeiro, mudando, para mim, o discurso e a fala, a comunicação. A nossa comunicação não mudou. E, às vezes, a nossa comunicação volto a dizer, até equivocada. Eu quis pegar esse aspecto do religioso, porque como é que a gente defende, eu sou um defensor, até por conta de todo o racismo religioso que se tem com relação às religiões de matriz africana, mas como é que eu consigo falar com esse negro que não está em sua maioria? Como é que eu consigo falar com ele que não tem o aspecto até acadêmico? Porque as religiões de matriz africana, ela é de uma sofisticação, né? Eu acho que é importante dizer isso, ela é muito mais sofisticada do que as religiões com base cristã. Como é que eu falo com essa nova classe média pequena, isolada, eu diria assim, unitária, mas que está se formando dentro desse mundo corporativo, que inclusive é fruto das cotas de muitas lutas sociais que nós implementamos? A gente não conseguiu dizer, e até porque muitos dos executivos que eu conheço hoje, adoro, semana mesmo, estive numa empresa lá que o menino falou que ele foi capa da raça, quando a raça começou a defender a questão das cotas, ele era fruto disso, está lá numa posição bacana dentro de uma empresa. E como é que eu falo com esse cara que ele precisa voltar e falar com aqueles caras que lutaram pelas cotas raciais, que é o movimento social? Ele nem sabe o que é o movimento, ele nem sabe a trajetória dele. Então, eu acho que tem um trabalho para ser feito de linguagem, de comunicação, de conscientização, e aí vou até usar um termo que se usa muito no meio corporativo, até de governança, né? Mas da governança de governo, de comunicação mesmo, de como faz isso. Eu vejo e encerro que essa é uma preocupação, como jornalista, eu coloco isso, e eu percebo que essa talvez também seja, e o governo parece que ficou atento a isso, uma preocupação até deste governo. Está aí há 2 anos e descobriu que o grande problema dele, depois de 2 anos, era a comunicação, né? É que parece que agora começou a querer mudar e parece aí que, voltando para os dados, já começa a ter uma pequena mudança. Então, eu acho que a comunicação, a forma com que a gente se comunica, só partindo aqui para o final, que eu acho que já está no final aí, como a gente se comunica com esse novo cenário, né, um cenário extremamente individualista, que foi criado aí por esses anos de neoliberalismo, esse capitalismo que a gente vive, como é que a gente consegue se comunicar com as pessoas? Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai perdendo essa batalha para essas novas formas de manter as desigualdades no país. Acho que é isso. Acho que eu cumpri aí os 20 minutos. Beleza. Obrigada, Maurício. Foi ótimo. Eu agradeço a sua contribuição. Eu queria chamar agora o nosso amigo Paulo para fazer a palestra de 20 minutos. Tá? Quando estiver chegando no fim, a gente
avisa ou pelo chat. Beleza. Obrigada, pode. Tá bom. Boa noite a todos. Agradecer ao Theo e a Carolina pelo convite para falar aqui na Fundação Maurício Grabois. Agradecer à Fundação por esse espaço. Acho importante essa conexão. Eu sou do partido há uns 30 anos e as minhas pesquisas têm gerado frutos sobre religião, participação política, religião e cultura, e isso tem ficado distante da minha atuação enquanto sujeito político, né? Tem ficado distante a minha vida acadêmica da minha vida política. É importante a gente conseguir começar a pensar, né, algumas coisas aqui, com a ajuda dos colegas, né? O Maurício Pestana colocou umas questões muito interessantes aqui, a Patrícia também, mas o Maurício falou bastante de religião. Então foi instigante, que é o recorte que eu trouxe hoje, né, para a gente conversar. Né? Primeiro é a ideia, né, da gente perceber como um grupo religioso, né, que se define como religioso acima de qualquer outra identidade, né? Você vê a última Datafolha que saiu, acho que há 4, 5 dias atrás, né? É o segmento que mais reprova o governo do PT, que tem os índices mais complicados para o governo, né? Enquanto os católicos, a gente fica ali 34 a 34, positivo e negativo, 32 considera o governo regular, os evangélicos, 49% consideram o governo ruim ou péssimo. Se a gente somar com isso a eleição de 2018, né, em que alguns pesquisadores acreditam que os evangélicos acabaram sendo fiel da balança ali em 18, né, eles deram ali... Datafolha teve uma quase que boca de urna, no dia 25 de outubro, em que a intenção de voto Bolsonaro e Haddad ficava em 56 para 44. E se a gente projetar isso porque efetivamente saiu da urna, dá tipo 10 milhões de votos de diferença, e foram os 10 milhões de votos que, de certa forma, saíram lá da urna na apuração dos votos. Né? Isso fez com que muitos pesquisadores dissessem que os evangélicos eram fiel da balança, se empoderou as lideranças evangélicas. Não dá tempo aqui da gente discutir o porquê que eu acho que não é bem assim, né? Porque eu posso dizer assim, com dados rápidos, né? Santa Catarina é extremamente católico e esmagadoramente bolsonarista. Né? O Nordeste existem... Salvador, por exemplo, é significativamente evangélica e vota ainda, na última eleição, votou no PT, votou no Lula, votou na esquerda, pelo menos no âmbito federal. Né? Então, a equação não é tão simples assim. Né? Mas esse grupo, né, que eu acho que o Pestana desenhou tão bem aqui, né, se a gente tivesse que pegar quem é o evangélico, né, é uma mulher preta periférica, mãe solo. Esse é o perfil médio, né, estatístico de quem é o grupo evangélico. Né? Esses pastores como Silas Malafaia, Valadão e tantos outros aí, donos de grandes empreendimentos, etc., obviamente eles têm um peso dentro do grupo evangélico, né? O que é dito pelo Silas ou pelo André Valadão ou por qualquer um desses outros pastores midiáticos aí, rompe, inclusive, as barreiras religiosas. Né? Você vê grupos masculinistas aí, não evangélicos, laicos, de extrema-direita, repetindo Silas Malafaia, Valadão, outros pastores menos conhecidos aí, que eu não vou aborrecer vocês com
com o nome deles. Então, enfim, a gente tem esse desafio, né, que é um desafio de penetrar nesse segmento, né, de chegar próximo a esse segmento. Né? É interessante a gente observar que esse segmento religioso, ele não só é um segmento importante do ponto de vista político, quanto do ponto de vista de mobilização de narrativa, ou, para dizer nos termos nossos aqui, marxistas, do ponto de vista teológico. Né? Os evangélicos, né, eles são, hoje, eu diria que eles cumprem o papel de grandes máquinas de mobilização político-social das periferias das grandes cidades. Né? E não é o Silas, não é o André Valadão, não é o Valdemiro Santiago, não são esses grandes pastores que estão na periferia. Na periferia são os pequenos e médios empreendimentos de fé que estão lá. Né? É claro que isso é perpassado pelas grandes ideias do segmento, né? E algumas ideias até importadas dos Estados Unidos, algumas ideias teológicas, etc. Mas é importante a gente entender que esse pequeno pastor ele ainda tem uma certa autonomia com relação à diretriz que ele dá à própria igreja e a forma como seus fiéis constroem a sua identidade religiosa e sua identidade política. Né? Ou seja, eu estou dizendo isso para abrir ali na frente ali um horizonte de possibilidades que a gente possa trazer parte dessas pessoas para o debate democrático, para o debate da democracia liberal, é o que resta para a gente aqui nessa quadra, né? Que para trazer essas pessoas para dentro desse debate, para dentro desses valores, etc. Né? Aí a gente tem dois problemas, né? Dois, assim, eu estou sendo extremamente otimista, né? A gente tem vários problemas. A gente tem dois problemas. O primeiro é que a esquerda brasileira ela é composta, ela é, em certa medida, vanguardista, em certa medida, elitista, por ser vanguardista, e academicista. Né? Eu me incluo nela, obviamente. Né? E as pessoas passaram muito tempo achando que religiosos não deveriam estar na política. Isso é um primeiro problema. E passaram muito tempo dizendo que os evangélicos não deveriam estar na política, o que me parece extremamente absurdo, na medida em que as pessoas, por exemplo, um parlamentar, ele é, sei lá, católico, ele é umbandista, ele é ateu, ele é candomblessista, ele é, sei lá o quê, budista, e ele está na política, e ele pode se converter, virar evangélico, se tornar ateu, e vai permanecer na política, né? O evangélico ele é um dado novo, né? Embora eles já estejam aqui no território brasileiro como força religiosa desde da abertura constitucional, século XIX, né? Vão ganhar força com a chegada dos evangélicos pentecostais, né? Que são o maior número hoje, né? Depois vão chegar em 10, vão chegar em 1911, e vão crescer a partir da década de 50, 60, 70, 80 e 90, 2000, e agora eles vão chegar por aí mais ou menos a 30% da população, que não é algo desprezível, ainda que eu acho que não foram os evangélicos que fizeram o Bolsonaro ganhar em 2018. Né? Porque essa identidade ela não é unívoca. Né? Um evangélico no Nordeste, o que vem primeiro? Nascer nordestino ou ser evangélico? Né? E a julgar pela quantidade de votos que o Lula teve em certas regiões do Nordeste que tem um número de evangélicos significativo, parece que ser evangélico não é preponderante nessas regiões. Né? E os evangélicos, para vir para o cerne novamente do que eu tenho para falar aqui, né, eu acho que aí é o segundo grande problema nosso aqui, é que os evangélicos, especialmente no centro-oeste, norte, sudeste,
e mesmo no Sul e no Nordeste, por questões de regionalidade, formas de urbanização, etc., que também não dá tempo da gente discutir aqui, eles cumprem um papel parecido com o que a teologia da libertação cumpriu no passado, né? Que é entender os problemas da periferia, entender os problemas brasileiros, traduzir esses problemas em discurso teológico, né, e disponibilizar esse discurso para os seus fiéis. A teologia da libertação fez isso extremamente bem. Não fez tanto como muita gente da esquerda acha que fez, tanto que eu estou dizendo em número, né? Ela foi menos numérica do que pareceu. É óbvio que para a gente, né, que conhece várias lideranças de esquerda que saíram do seio das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação. Eu sou carioca, mas fui formado politicamente em Minas, né? Então, várias lideranças políticas do PT e do PCdoB mineiro são do seio da teologia da libertação, da AP, da JOC e etc., né? Então, vieram do meio católico. Então, os evangélicos eles entenderam essa lógica das periferias, né? E isso fica bastante nítido, né, na fala do Pestana e nos números que ele traz, né, que ele trouxe para a gente. Né? Eles entenderam, traduziram do ponto de vista de um discurso teológico simples, né, que é o que a extrema-direita faz, de um discurso teológico simples. Por exemplo, agora a gente está acreditando e veiculando o discurso em inglês, aquilo bizarro do Bolsonaro, em todas as redes sociais. Né? As pessoas da esquerda acreditam realmente que aquele discurso ali foi feito daquele jeito, que o Bolsonaro é um idiota e ele não sabe minimamente ler um papel e ler coisas que são traduzidas de forma... Nem mais hoje uma IA hoje traduz daquele jeito. Né? Se ele tivesse escrito em português, passado para o inglês e colocado aqui no site GPT da vida, a tradução sairia daquele jeito. Né? Não faz sentido. Né? E as pessoas ainda continuam sendo usadas pela direita para furar a bolha, para repercutir, etc. E a gente parece que não entendeu ainda a forma de comunicação por contraste da extrema-direita. Enfim, vamos continuar aqui. Então, as igrejas evangélicas, que se tornam esses grandes lugares hoje de aglutinação política da periferia, e os pastores, e os pequenos pastores principalmente, né? Porque você vai na Batista Lagoinha, que é a igreja do André Valadão, você vai na igreja do Silas, se não for aquela da Penha, lá, original, que ele herdou do sogro dele, né? Você não vai ver muitas pessoas pretas, pardas e de ascendência nordestina, não. A da Penha, sim, né? Que é um lugar de migração nordestina, a igreja é assentada em cima de uma membresia nordestina, etc. Mas as outras não, são pessoas brancas, carrões, etc. Mas essas pessoas, elas numericamente, do ponto de vista eleitoral, elas importam pouco, né? É a elite, né? A gente não vai trazer essas pessoas para cá. Né? O que a gente vai precisar de dialogar é com a base, né? E aí essa base que está na periferia, e as igrejas são os grandes lugares de construção desses sujeitos, que são sujeitos religiosos e também são sujeitos políticos ao mesmo tempo, né? Os homens e mulheres periféricos, né? Eles não separam, né, um eu religioso do eu social, né? O discurso religioso muitas vezes é o discurso que eles têm, né? O discurso que eles conseguem entender o mundo a partir disso ali, né? Eu só vou contar um pequeno relato, né,
No meio da pandemia, uma jornalista que é bem próxima a mim, que é correspondente francesa, ela é francesa, ela é correspondente do Le Monde, e ela queria que eu falasse sobre o caso do senhor que estava em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro, onde o Jair Bolsonaro foi mais votado, e que esse senhor estava rompendo a quarentena da pandemia porque ele estava no calçadão de Campo Grande. E ela queria que eu dissesse, aí, tá vendo, a religião é alienação, tarará, tarará, tarará. Só que a entrevista que passa na Globo, naquela altura, era um senhor que talvez tivesse menos, mas parecia ter 80 anos ou mais, né? Que estava em busca de uma renovação de um empréstimo no meio da pandemia. Ele estava com uma máscara daquelas baratas, né? Porque era o senhor popular, e com álcool em gel. E a repórter com aquele negócio assim, perguntando, que estava ali trabalhando, então por isso obrigada também, estava rompendo a coisa com aquele pau de selfie, assim, entrevistando ele de longe, e ele dizendo que por que ele estava fazendo, tudo bem, o que ele estava fazendo ali naquele momento, mas ele estava guardando o distanciamento, ele estava de máscara, ele estava com o álcool dele, tarará. Ele começa a falar em termos religiosos, né? Me surpreenderia se esse senhor X se comunicasse em termos científicos, né? Dizendo assim, não, eu estou com a minha máscara aqui N90 é alguma coisa, o álcool em gel, estou mantendo distanciamento social, estou em um lugar aberto, o vírus, tarará, tarará. Ele não está de posse desse discurso, né? O discurso que ele consegue mediar o mundo com ele é o discurso religioso. Então, esses pastores, além deles fornecerem um lugar de síntese, né, não só lá atrás do Covid, mas das mazelas sociais, né, eles são um lugar de formação desses sujeitos e das suas subjetividades. E aí, para a gente ir caminhando para o final, né, a gente linka que o grande desafio da gente, né, de penetrar nesses lugares é que, primeiro, essas pessoas, essas igrejas, elas ganharam força e notoriedade porque em um determinado momento da nossa trajetória se acreditou, graças à Globo, à Lava Jato, Folha de São Paulo e congêneres, né, que o Brasil estava com escassez de moral. Então, lideranças morais e discursos morais se projetaram na arena pública e o discurso político, o debate econômico, o debate social, eles se retraíram, né? Tanto é que a gente vive enredado em pautas morais e não discute o que deveria discutir de fato, né? A gente, o governo e todo mundo, né? Então, essas pessoas se projetaram, se sentiram importantes, todo mundo quer seu lugar no sol, né? Ou ao sol. Então, é difícil a gente reverter isso. O segundo problema é que há um atravessamento de um discurso neoliberal, né, nessas igrejas, e que formam uma subjetividade, por exemplo, por isso, e é um dos motivos porque o governo, mesmo mantendo bons índices e programas sociais ativos e com bons números, tem dificuldade de estar patinando em sua popularidade, porque simplesmente as pessoas acreditam que elas merecem aquilo. Então, elas merecem. A gente saiu também da mesma pesquisa que as pessoas acreditam, 70%, se eu não me engano, acreditam que se você tiver uma mudança de governo, os benefícios sociais vão ser mantidos. Né? A gente vê, volto de novo a falar do camarada Pestana aqui, as pessoas acreditam, né, que elas se formaram na universidade pública, viraram grandes diretores, presidentes de empresas privadas, e elas acreditam que aquilo ali é simplesmente mérito delas. Né? As pessoas se formam em medicina nas universidades públicas, à custa do trabalhador que trabalha 6 por 1, mas ele cobra R$800 na consulta médica se você não tiver um plano de saúde. Né? E trata, por exemplo, enfermeiras e técnicas de enfermagem como se fosse absoluto lixo no trabalho dele no dia a dia. Então,
essa subjetividade, que é uma subjetividade neoliberal, ou uma ideologia neoliberal, né, que tem se espraiado pela nossa sociedade, e cujo veículo, né, mais eficaz, pedagogicamente mais eficaz de levar, de comunicar com o pobre, preto, periférico, são as igrejas evangélicas, que é hoje o nosso grande desafio. Para finalizar, assim como a gente, lá atrás, a teologia da libertação, e principalmente a comunidade eclesial de base, conseguiu forjar, por exemplo, um movimento social, por exemplo, que fez uma greve antes mesmo da teologia da libertação, lá no ABC, no ABC, desculpa, no ABC também, mas lá no Sul Fluminense, com o bispo Dom Valdir Calheiros, o abraço da CSN, etc., né? Assim como a teologia da libertação conseguiu fazer isso lá atrás, os evangélicos hoje cumprem esse papel para a direita liberal e são cooptados para a extrema-direita. Eu vou ficando por aqui, eu acho que eu cumpri meu prazo. Obrigado e quero ouvir vocês depois. Tá ótimo, Paulo. Obrigada. Está dentro do prazo, sim. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Eu queria chamar agora o Fábio Palácio para fazer o comentário, para fazer a moderação. 12 minutos. Tá? Quando estiver acabando, a gente avisa. Pode ir. Obrigado, Carol. Queria inicialmente agradecer aqui o convite, né, ao Walter, à Fundação Maurício Grabois, pela oportunidade de estar comentando essa mesa muito rica, né? Acredito que está tudo bem aqui com a minha voz, com o meu vídeo, né? Eu estava com um problema de internet aqui, de fato ainda estou, mas estou falando com a internet do meu celular, que não é muito boa, espero que vá tudo bem, né? Não sei se eu entendo bem assim o meu papel nessa mesa, né? Mas é assim, de fazer um comentário sobre tudo que foi dito e, de certa forma, não sei se isso está embutido também dentro da palavra moderador, né? Mas assim, fazer também um certo contraponto, né, às falas, na medida do possível, e na verdade, acho que vou até dialogar mais diretamente com a fala do Maurício Pestana, né, que eu achei muito interessante, e talvez um pouco menos, mas também com as outras duas, especialmente a do Paulo Gracino, né? Eu queria começar chamando a atenção assim, para essa defensiva estratégica muito grande que a gente vive, não só no plano político, mas no plano ideológico também, né? Nessa defensiva que a gente vive, é preciso a gente reconhecer, em primeiro lugar, que a atmosfera mais geral das lutas populares, ela mudou bastante nos últimos 20 anos e mais diretamente nos últimos 10 anos, né? A gente sabe que as desigualdades sociais sempre foram combustível que fez avançar as lutas populares e que fez avançar a luta transformadora, né? Mas, por outro lado, é preciso a gente notar que as classes hegemônicas, elas não cuidam apenas do que diz respeito estritamente à hegemonia delas. Elas estão o tempo todo de olho também nas lutas populares, e elas buscam também tirar proveito de certas tendências que elas observam nas lutas populares, na vida cotidiana do povo, né? Então, eu queria, na minha fala, fazer referência especialmente a esse termo que está no título aqui da nossa mesa, que é desigualdades sociais, contradições no seio do povo e os valores em disputa pelas religiosidades. Eu queria falar mais diretamente dessa questão das contradições no seio do povo, né? Porque, como eu falei, as desigualdades sempre foram combustível para avançar as lutas populares. Mas elas podem ser também, né, manipuladas pelos setores hegemônicos para impulsionar contradições no seio do povo e, com isso, para fortalecer a sua própria hegemonia, né? Um velho antídoto contra isso, que sempre impediu exatamente que isso acontecesse, porque insistia exatamente na unidade do povo, na unidade dos trabalhadores
isso, aliás, é a fase final do Manifesto Comunista, esse antídoto era exatamente o marxismo. Mas é preciso a gente reconhecer que nas últimas 2 décadas, mais ou menos, né, o marxismo deixou de ser a referência principal das lutas sociais. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Fred Hampton, o líder dos Panteras Negras, fazendo um discurso sobre a questão racial ali, naquele tempo, nos Estados Unidos, e é impressionante como o discurso dele é permeado de marxismo. É simplesmente ele dizendo, a questão central para nós aqui é a questão de classe. Esses caras não vão nos jogar uns contra os outros, porque nós sabemos bem que o nosso papel é superar essa sociedade de desigualdades que nós temos hoje. Desde a queda do Bloco Socialista, ali nos anos 90, né, que o marxismo deixou de ser referência principal para as lutas sociais. Tem havido uma busca por novas referências, mas a verdade é que essa busca ela não chegou a nada mais avançado do que o marxismo. O que se fez, muitas vezes, foi resgatar, embora com novas nomenclaturas, antigas referências utópico-românticas e mesmo anárquicas, que são perspectivas que, em geral, já tinham sido superadas historicamente pelo próprio marxismo. O movimento social, à medida que ocorre esse recuo do marxismo, ele hoje está muito marcado por um certo espontaneísmo, pela fragmentação de interesses e pela negação romântica de tudo que está aí. Os movimentos, muitas vezes, permanecem desatentos às mediações e às transições que a luta pelo poder político necessariamente comporta. São novas formas, em última instância, se a gente for olhar, são novas formas de reformismo. E reformismo no pior sentido do termo. Não um reformismo que faz avançar a luta transformadora, mas um reformismo no pior sentido do termo. É um fenômeno que, a meu ver, veio de uma certa prostração, de uma certa descrença que se instalou numa transformação profunda das estruturas econômicas e sociais. As lutas econômicas, nessa tendência que se instala, elas muitas vezes se divorciam das lutas sociais e culturais. E a militância, as pessoas se voltam para lutas por mudanças de valores, que são algo que é visto como sendo factível nos marcos da sociedade atual. Muitas dessas lutas, exatamente por perderem essa perspectiva mais ampla da transformação social, acabam se fechando em si mesmas e chegam mesmo, algumas vezes, a se chocar, mesmo que momentaneamente, com o movimento político democrático conjunto. É esse fenômeno, eu falo aqui desse fenômeno que tem sido chamado por muitos de identitarismo. Eu confesso que não gosto muito desse nome, preferiria usar multiculturalismo liberal, pois identidade todo movimento tem. O próprio movimento operário tem a identidade, os seus símbolos, os seus valores. O que é a Internacional Comunista, por exemplo, a música, senão um símbolo da identidade do movimento operário. Então, o problema não é identidade, o problema é exatamente quando as identidades se divorciam do problema da transformação social e econômica e, pior, se fecham em si mesmas. Esse é que é o problema. Um autor que nós publicamos recentemente na Princípios, chamado Gabriel Rockhill, chega a falar em formas modernas de essencialismo. É uma tendência, na verdade, de cunho liberal que assumiu nos últimos anos muita força no âmbito dos movimentos sociais. E isso acaba por gerar duas tendências que, a meu ver, são igualmente equivocadas, né? Em primeiro lugar, uma que pretende, ao criticar o multiculturalismo, né, ao tentar descartar o multiculturalismo hoje dominante em muitos movimentos, acaba igualmente descartando os próprios movimentos, como o movimento feminista e como o movimento antirracista, como o LGBT e muitos outros, né? Então, isso, de um lado, a gente vê, quer dizer, na crítica ao multiculturalismo,
acaba se jogando fora a criança com a água do banho fora e confundindo isso com os próprios movimentos. Ou então, de outro lado, tem uma outra coisa que eu também considero equivocada. É a tentativa de defender esses movimentos, se acaba aceitando esses contrabandos liberais que são hoje, muitas vezes, dominantes desses movimentos. Eu acho que a gente precisa recusar tanto uma coisa quanto outra, né? Não se trata disso. É preciso a gente trazer ao primeiro plano a crítica a essas tendências liberais, multiculturalistas, mas sem confundir isso com os próprios movimentos. Sem nos divorciar dessas causas, que são todas causas justas e que fazem parte da nossa história. E procurando entender também o seguinte, que isso que eu chamei aqui de um certo espontaneísmo, de uma certa fragmentação, de um certo mesmo horizontalismo, faz parte de uma, digamos assim, de uma estrutura de sentimento que é muito própria das gerações atuais. Então, por exemplo, eu acho que a OJS faz muito bem quando não se divorcia, quando procura estar junto desses movimentos, mesmo quando eles exibem essas tendências que eu estou chamando aqui de multiculturalistas. A gente fica numa situação em que a gente é obrigado a fazer a luta ideológica, tentar colocar de volta o marxismo como referência de última instância das lutas, mas sem nos divorciar dessas causas e desses movimentos que, afinal de contas, fazem parte da própria história, né, do partido. Né? Então é preciso a gente, assim, com muita tranquilidade, fazer algo que é muito difícil hoje, né? E que vale também para essa questão das religiosidades, né? Que é a gente trazer de volta o marxismo, né, mas sem se divorciar desses movimentos das lutas sociais. Até porque muitas dessas lutas, como eu falei aqui, é impossível. São lutas que estão ligadas diretamente à nossa história. É impossível pensar, por exemplo, um movimento como o feminista sem você falar da história dos comunistas, né? Então, terminou meu tempo, Carol? 2 minutos. Pode continuar. 3 minutos? Então deixa eu fazer uma breve conclusão aqui. Então é preciso, assim, a gente mostrar na luta cotidiana que essas diversas lutas, né, que carregam valores importantes contra as diversas opressões, elas não terão plena consequência fora da luta por transformações econômico-sociais profundas e fora do movimento político-democrático conjunto. Gramsci, se referindo especificamente sobre o aspecto cultural dessas lutas, né, sobre lutas culturais / revolução cultural, que era uma coisa que estava no Lênin também, muita gente não considera não conhece esse trecho, que ele fala o seguinte: todas essas lutas começam agora, mas só com a conquista do Estado pelas forças populares é que essas lutas efetivamente tendem a uma solução coerente e consequente. Então é preciso que a gente, partindo dessas lutas, a gente faça um esforço de ir tentando reorientar essas lutas, porque acredito que, enquanto o marxismo não for retomado como referência de última instância das lutas populares, elas tendem a ser lutas sem maiores consequências, como, aliás, nós tivemos no país recentemente o episódio de grande efervescência, de grande efusividade, que foi o junho de 2013, mas que não levou aos resultados que a própria militância daquele movimento propunha. E, pelo contrário, pode, inclusive, ter levado a algo diametralmente oposto do que era pretendido. Tá certo? Então, era isso que eu queria comentar aqui, e mais uma vez agradeço. Obrigada, Fábio. Foi muito bom, é isso mesmo. Eu queria agora pedir para chamar novamente os palestrantes para fazer as considerações finais. 10 minutos cada um. Então, primeiro a Patrícia, por favor. Pode já começar. Obrigada, Carol. Obrigada aos demais pelas falas tão instigantes, né, que nos colocam aqui várias reflexões. Eu queria trazer agora para o debate, para a reflexão aqui, talvez mais um desafio, ou talvez seja o maior desafio que os trabalhadores e trabalhadoras, mais o movimento sindical organizado e os movimentos sociais têm aí pela frente,
dada a questão das emergências climáticas, né? Eu não trouxe no primeiro momento, mas o que nós observamos da experiência de outros países e também aqui no Brasil é que, em razão dessa pressão e das urgências climáticas, a transição para uma economia de baixo carbono, associada à introdução das novas tecnologias, né, inteligência artificial, a Revolução 4.0, elas estão reconfigurando o mercado de trabalho, mas na direção de uma enorme precarização que ampliam as desigualdades, né? Então, o que a gente observa dos fenômenos climáticos que estão acometendo os países de uma maneira geral, mas olhando aqui para o Brasil, é que são as populações mais pobres, portanto, nós estamos falando dos trabalhadores brasileiros, né, trabalhadores e trabalhadoras que mais sofrem, né? Então, você pega desde as grandes enchentes até a seca extrema, e agora a questão do aquecimento, né? Então, já há medições de que o Brasil tem um aquecimento mais acelerado que a média mundial, e isso repercute diretamente na vida das pessoas e dos trabalhadores, continuando aqui olhando para o mercado de trabalho e para as suas ocupações, né? Então, nós já temos vários movimentos grevistas por conta do estresse térmico, né? E não só dos trabalhadores que estão... que têm as suas funções como correios, limpeza pública, que é ao ar livre, e sofrem diretamente com o calor, mas também trabalhadores da indústria, do comércio, porque os ambientes não são preparados para o calor que a gente vem vivenciando, né? Isso também já há comprovação que esse estresse térmico leva aí ao aumento das doenças mentais, que é o que a gente tem visto nos dados, né? Um adoecimento mental muito significativo entre os trabalhadores das diversas categorias, né? Então, eu queria trazer mais esse elemento, porque, na verdade, o que pode ser pensado, poderia ser pensado, talvez, como uma oportunidade de reconfiguração do mercado de trabalho, superando essas assimetrias históricas, né, essas desigualdades históricas, o que nós vemos que tem acontecido é justamente o aprofundamento dessas desigualdades, né? Então, olhando aqui para a experiência nacional da questão das energias renováveis, né? Então, o país, ele, embora tenha uma matriz considerada uma matriz limpa, extremamente, uma matriz energética limpa, em razão da utilização hídrica, né? Nós sabemos, quem acompanhou todo o processo sabe que tem um custo do trabalho bastante significativo, que a partir dos anos de 1990, ele foi expropriado pelo capital, né, ou foi privatizado, enfim, um bem público que foi privatizado, mesmo após uma luta bastante intensa, e o que nós vemos, a transição do combustível fóssil para as energias renováveis, o que nós temos aí é uma baixa geração de os chamados empregos verdes, num setor verde, né, que seriam as energias renováveis. Nós vemos uma baixa... uma baixa criação de empregos e empregos de baixa qualidade com baixa remuneração, né? Então, é só você comparar
o que é o ganho de um petroleiro com o ganho de um trabalhador lá das energias eólicas, por exemplo, né? Então, o trabalhador da energia eólica, ele ganha, são poucos empregos e empregos muito próximos do salário mínimo, para além do reflexo que tem na comunidade, na agricultura familiar. Então, o que nós vemos dessa transição, ela, diferentemente do que foi a defesa dos trabalhadores da instituição de uma transição justa, que comportava isso, né, de transitar de empregos de uma economia emissora de gases para uma economia de baixa emissão, mas empregos de qualidade, emprego com uma renda, condições de trabalho, e o que nós vemos que tem acontecido é essa transição desregulamentada, porque falta regulamentação. Então, continua sendo um processo bastante preocupante, né, e um processo predatório, capitalista predatório, e a última, digamos, o avanço que teve na última COP, né, na COP 29, do ano passado, que é a questão do financiamento dessa transição, né, dos países centrais, que são os maiores poluidores, os maiores responsáveis pela situação atual, eles, na verdade, parte significativa desse financiamento, eles colocaram como sendo de responsabilidade de captação no mercado. Isso traz uma preocupação enorme, que é da mercantilização, então, ainda mais forte da água, das florestas. Esse é um desafio enorme que os trabalhadores devem enfrentar e tentar mudar isso rediscutir isso na COP30, né, que é aqui no Brasil, em novembro. Então, os trabalhadores e o movimento sindical, os movimentos sociais estão discutindo e vêm se preparando, porque é um embate bastante severo, né, porque nós estamos falando aqui contra um horizonte de muita lucratividade, mas pode também ser uma porta aí, uma possibilidade de uma atuação conjunta para a mudança, pensando aí no futuro, né? O desafio está em colocar o trabalho e o humano, vamos dizer assim, no centro desse debate da transição econômica, né, dessa transição ecológica, que ela, de fato, seja uma transição justa, né, que nós caminhemos aí para um país, para a superação de parte dessas enormes desigualdades que, historicamente, nós vivemos. Acho que fiquei no tempo, né? Tá ótimo. 3 minutos ainda, né? Tá ótimo, Patrícia, obrigada. Vou aproveitar para agradecer, então, o convite novamente e parabenizar pela iniciativa. A Fundação sempre faz, né? Então, não é novidade, mas é sempre bom a gente reconhecer o enorme mérito que esse tipo de iniciativa tem para as pessoas, de uma maneira geral, mas para os trabalhadores em especial. Ótimo. Muito obrigada. Então, eu queria chamar para fazer suas considerações finais o Maurício. 10 minutos. A gente avisa. Eu vou tentar aqui, nesses 10 minutos, talvez nem utilize esses 10 minutos até para acrescentar e até talvez explanar melhor algumas questões que eu falei aqui,
mas eu gostaria de falar de coisas que talvez os 20 minutos, e tentei ser o mais conciso possível para encaixar ali a minha fala nos 20 minutos, não nos deram. Porque tem um outro fenômeno, e eu acho que tem muito a ver com o que eu falei, e eu acabei não colocando na minha primeira intervenção, que a gente tem que constar que aconteceu nos últimos 20 anos, mais precisamente, eu acho que nos últimos 10 anos se avançou muito isso, que é o fenômeno das redes sociais, como um componente muito importante e significativo em mudanças aqui estruturais que a gente teve na nossa luta, né? Mas para falar das redes sociais, eu tenho que falar também, e eu acho que isso é muito importante, eu tinha aqui anotado, né, numa fala, no que foi dito aqui sobre a narrativa, né, da venda do discurso religioso, eu acho que a gente também tem que falar das narrativas de vendas de alguns discursos que se inflamaram e se incrementaram junto com as redes sociais. Então, é importante dizer que a conexão que este pastor tem na sua igreja, lá na periferia da periferia, sozinha, com a conexão ideológica dos grandes pastores, faz com que esse movimento tenha um movimento muito forte do ponto de vista, e que é usado do ponto de vista ideológico. Então, é importante dizer essas conexões, porque elas não são isoladas, né? Elas não são células isoladas, são células que são conectadas. E o formato que se vende, esse neodiscurso, né? Que é um discurso conservador, que é um discurso liberal, ele atende, do ponto de vista ideológico, ele consegue pegar, e eu quis fazer esse contraponto, inclusive do ponto de vista lá do cidadão, da cidadã que está lá no meio corporativo, né, e que tem uma ação, que tem uma atitude muito focada em achar que ele vai trabalhar, que ele vai erguer, que ele vai resolver todos os problemas dele com aquele que também vai resolver ali, que está sendo vendido um pedaço do céu para ele. A conexão, eu acho que do ponto de vista aí não tem como, né, desassociar isso de uma luta maior, de uma luta marxista, de uma luta que pensa num todo. Não há como se desconectar uma coisa da outra. Mas também é importante dizer de como esses discursos e de como essas ações, elas vão estar conectadas a uma luta maior e para quem serve, né? E de como é que isso está sendo utilizado como um instrumento da luta ideológica, né? Então, quando eu falo da desconexão hoje, que às vezes os movimentos sociais, coloco aí até o movimento negro, ele tem um pouco desse movimento evangélico, cristão, conservador, eu não estou dizendo que ele se desconectou de uma luta maior. Eu estou falando que a sua linguagem, a sua narrativa, né, e a narrativa revolucionária até, e histórica, até porque se a gente conquistou tudo que a gente conquistou, a gente se dá a essa atenção de como ela está neutralizada por uma ação que eu diria, talvez eu não sei se eu usaria o termo mais moderno, né, ou um termo mais violento, ou um termo mais, né, que nos pega a todos. Como neutralizar este avanço? Porque se do ponto de vista, né, e aí eu vou muito mais para o discurso ideológico e até de esquerda, a gente avançou por um lado, e aí eu identifico, quando a gente fala do identitarismo, o identitarismo é algo que tem nos pego, tem nos dado aí algumas, eu diria que rasteiras até, né? Porque se reforçou muito esse identitarismo, que eu sou ao contrário, porque
se sectarizou uma luta que deveria ser uma luta muito mais ampla, que é a luta política, por um nicho específico e com uma voz muito potente que neutraliza, né? Que neutraliza até lutas, e aí lutas muito mais amplas do ponto de vista ideológico. Então, eu acho que a gente acabou segmentando, reduzindo o que eu quis dizer, e eu quero deixar muito bem claro isso, né? Eu não teria tempo aqui, porque eu poderia discutir. Estou num lugar que começou a chuva aqui em São Paulo. Não sei se vocês me ouvem, mas está um barulho aqui. Mas é chuva mesmo. Mas o que eu consigo ver é que há uma linguagem, há um discurso, há um formato que nós nos acostumamos e que nós mesmos reforçamos algumas coisas que hoje não dialoga de uma forma mais ampla, né? E aí, quando eu começo a falar falando das redes sociais, as redes sociais elas são um mecanismo que fortalece esse individualismo, eu diria, uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas às vezes até um sectarismo, que detém de uma luta muito mais ampla, que obviamente está marcada a nossa história marxista, a nossa história muito mais ampla, social. Então, é importante fazer essa revisão, porque exatamente enquanto a gente avançou para uma coisa que eu acho que é muito menor, houve um avanço muito maior de um discurso de direita, conservador e mais palpável. O que está em jogo nessas duas coisas, nesses dois negócios? A luta pela narrativa. Qual é a narrativa? Qual é a narrativa que está chegando hoje no nosso povo? De que forma que está? Para quem está endereçando? Então, se a gente não fizer uma autocrítica, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu abro os jornais, uma menina, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa que acabou de sair do Ministério da Igualdade, saiu detonando, falando para a Folha de São Paulo, para tudo mais, que o problema está na comunicação do governo. A que serve? Quem é uma pessoa que sai? Você pode falar do Ministério, você pode falar mas você fala do governo federal. Ou seja, é uma narrativa individualista, e aí você vai ver várias posições, e você vai ver várias posições até dentro do próprio governo. E aí eu estou, de novo, focando na questão racial, que são percepções e que são falas muito mais individualistas, muito mais, e aí identitaristas, do que uma fala muito mais ampla, de uma fala mais ideológica, do cunho, num exato momento que nós estamos travando uma luta terrível. A gente está aí à véspera de uma eleição onde o conservadorismo mostra que pode ter força de muita potência. Então, o que eu considero que a gente tem que repensar, e aí eu volto de novo para essa questão, é a reconquista, né? Com as ferramentas que estão aí, com a revisão de tudo isso que está aí, com o momento que a gente está vivendo. E quando eu falo de redes sociais, com essa comunicação, como é que a gente traduz essa luta de classe secular no qual a gente tem que se posicionar. Se nós não tivermos essa releitura, esse olhar, a gente está fadado a ter um avanço cada vez maior dessa gente. Como é que a gente neutraliza? Qual é a tática, qual é a estratégia que a gente está pensando para isso? E eu acho que a gente tem que fazer isso diante do que nós estamos vivenciando hoje. É que muitas das nossas falas, muitas das nossas lutas, muitas das nossas estratégias, elas, de uma certa forma, elas foram surrupiadas de uma nova narrativa, às vezes de um lado e às vezes do outro também, com esse individualismo, né? Com esse até negacionismo da nossa luta histórica, né? Como eu aqui falei, da luta de cotas e outras coisas. Então, é um olhar muito, muito preciso para o momento que a gente está vivenciando hoje e o momento que a gente vai vivenciar no futuro, mas também, obviamente, carregando tudo que a gente trouxe de história e que nos colocou como avanço
até os dias de hoje. Né? Quero agradecer aqui ao convite também, à Fundação Maurício Grabois, ao Walter e a todos e a todas, e me colocar sempre à disposição aqui para estar colocando, estar falando aqui, estar debatendo e também trazendo, aprendendo com vocês. Obrigada, Maurício. Muito bom, obrigada pela sua participação. Então, agora eu queria chamar o Paulo para fazer suas considerações finais. Bom, vou retomar um pouquinho aqui, né? Primeiro que a minha proposta aqui da minha fala foi algo mais simples, né? A gente está numa quadra, né? Uma quadra muito difícil para os movimentos sociais e para o pensamento de esquerda de um modo geral, né? Você tem uma retração de parlamentares de esquerda e um aumento de parlamentares nitidamente de direita dentro do Congresso, que não só aquela direita fisiológica do centrão, mas um precipitado de pensamento de direita, né? Que hoje é hegemônico dentro do parlamento, né? A gente tem uma questão que eu acho que é óbvio que é importante, como o Fábio falou, retomar o marxismo como princípio, mas eu estou pensando assim, em algo mais estratégico, mais de curto prazo, né? Como a gente não perder a eleição ano que vem para a extrema-direita ou para a extrema-direita limpinha, Tarcísio, etc., né? Eles estão bem mais comezinha, né? Só para lembrar, né? A gente realmente as lutas e as grandes personalidades do movimento de esquerda, eles nascem de um contexto social bastante adverso, mas os grandes movimentos da direita também surgiram de movimentos de grande penúria, fome, etc. Na Itália, Alemanha, nazismo, fascismo surgem de grandes catástrofes econômicas, né? Da nossa quadra, né, os líderes de extrema-direita, como Erdogan, Modi, o Bolsonaro aqui, o Trump nos Estados Unidos, eles nascem em respostas simples, ruins, inadequadas ao momento de apuro da classe trabalhadora e dos mais pobres, né? Eles oferecem soluções fáceis, muitas vezes ou 100% das vezes erradas, para problemas que são complexos, né? Então, o que eu tô falando aqui, né, é da gente tentar estancar e tentar chegar a esse sujeito periférico evangélico, né, que hoje é o principal gargalo da popularidade do presidente. Eu estou pensando em movimento de massa, revolução, nada disso está longe na minha opinião, está longe do horizonte de possibilidades. O que a gente tem que fazer aqui é tentar continuar respirando, né? E então, bom, né, o que a gente tem para fazer? Parte das pessoas acreditam que não tem nada o que fazer com os evangélicos, porque eles são já cooptados pela mobilização de extrema-direita, etc., né? São adeptos de uma teologia que vem dos Estados Unidos, que as pessoas dizem que é a teologia do domínio, que até existe, mas é uma explicação de segunda ordem, não é de primeira ordem, né? Eu continuo insistindo aqui que parte desses, tanto das lideranças quanto da base evangélica, estiveram com o campo progressista durante o Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, né? Parte dessas lideranças que hoje são ferrenhamente anti-governo hoje, anti-campo popular, eles cerraram fileiras, foram ministros, foram base dos projetos que avançamos durante os primeiros governos do PT, né? E se foram, pode voltar a ser, né? A gente precisa dessa base
para poder tentar construir alguma coisa para frente. Agora não dá para fazer nada. É bastante pessimista, meu falo. Né? A gente não há o que se fazer, né? Agora, né? Avançar onde? Cadê a base? Cadê a nossa base? Né? Essa semana, o movimento estudantil da universidade que eu trabalho se viu acuado diante de um tuber de extrema-direita e da malta que segue ele. Né? Teve professores aqui na UNB simplesmente cancelaram as aulas, porque a extrema-direita disse que ia invadir, ia bater, ia fazer, ia acontecer. E o movimento estudantil não teve força de organizar algo, a não ser dizer assim, se vier a gente vai quebrar também. Isso não é estratégia, né? Isso é maluquice, né? Fiquei imaginando, né? Um campo de guerra na frente do ICC da UNB. Não faz nenhum sentido isso, né? Enfim, a ideia, né, da gente conseguir, né, para dizer que eu não só fui pessimista e não disse nada mais menos do que falar coisas tem jeito, eles estão cooptados, etc. Não. Né? Como eu disse, o grande ponto de organização social das periferias das grandes cidades são as igrejas evangélicas. Elas são um lugar de organização da periferia. Né? Eu fiz trabalhos de campo, por exemplo, durante o primeiro e segundo turno da eleição de 18 e depois da eleição de 22, né? E as igrejas são um lugar onde, 8 horas da manhã, cabos eleitorais, homens e mulheres, mais mulheres do que homens, saem, por exemplo, em Belford Roxo, e aqueles cabos eleitorais, por exemplo, que saem das igrejas, eles transitam no território da facção A, da facção B, da milícia, indistintamente. Ou seja, são os únicos que podem fazer isso, né? Que saem daqui para lá e de lá para cá. Né? É um lugar onde as pessoas vão para poder se queixar, não só para poder orar, para poder receber as suas bênçãos no que eles acreditam, mas também para poder narrar suas dores. Né? Então, é necessário, né, que as políticas públicas do governo incluam essas lideranças como lideranças de fato que são da periferia. Né? Porque vai crescer o movimento evangélico, etc, etc. Não adianta mais só a gente pegar, por exemplo, o Kleber Lucas, né, que é uma liderança importante do campo progressista, até o Caetano Veloso andou cantando umas músicas do Kleber Lucas, tarará, para desgosto de quem foi o show do Caetano da Betânia. Né? Não adianta só você trazer uma pessoa dessa para dentro do governo. É bom, né? Mas trazer, por exemplo, como Lula, Dilma fizeram, né? Trazer um Crivella, aí traz um Norte Pereira, aí traz um fulano, esses que ainda estão... esses outros Malafaia, esse extrema-direita não adianta. Né? Para fazer algum diálogo, adianta fazer esse diálogo por cima? Adianta, mas esse diálogo ele não forma perenidade. Né? O ideal seria fazer um diálogo por baixo, né? Transformando esses sujeitos em interlocutores de fato das políticas sociais do governo para aquela periferia. Né? Só que precisa de alguma boa vontade, precisa de acreditar que essas pessoas elas têm o pensamento racional estratégico, né? Não vamos pensar que essas pessoas são simplesmente pessoas alienadas pelo ópio da religião. Né? A gente precisa, de fato, levar a sério as demandas que essas pessoas têm, que não são só demandas religiosas, elas são demandas sociais comunicadas para a gente por meio religioso, né? Mas elas são demandas que são demandas estratégicas. Então, eu acho que eu não estou vendo aqui que falta 1 minuto e meio, né? Então, eu acho que essas posições, né, na medida em que a gente não tem outras, né? O que a gente não tem, os sindicatos dizem pouca coisa, as associações de moradores elas estão tomadas pelas próprias lideranças evangélicas, né?
Os conselhos tutelares também é outro lugar estratégico que eles têm conseguido avançar em grandes vitórias, e não é esse pastor solto, né? E é lógico, né, que o Pestana fala, é verdade. Muitos desses pequenos pastores, eles fazem cursos de pastores com os grandes pastores. E o curso de pastor, por exemplo, é um curso de empreendedorismo, né? É um curso de... o cara aprende pouquíssimo de Bíblia e pouco de teologia e muito de organização da própria igreja. Como fazer uma igreja lucrar. Então, esses pequenos pastores também pensam a igreja deles como pequenos negócios periféricos. É como se o cara tivesse um boteco, né? Então, ele administra aquilo ali como se fosse uma pequena empresa. E ele precisa de manter os fiéis ali. Por exemplo, na época da pandemia, era comum as pessoas... os pastores falarem sobre isso comigo. Paulo, eu preciso manter aqui, porque se as pessoas forem para casa, elas deixam de pagar o dízimo, elas precisam estar aqui para poder pagar o dízimo. Aí eu perguntava isso, claro, em entrevista online. Mas você não acha que as pessoas podem morrer? Podem sim. Ninguém falava assim, não, Jesus está ungindo aqui, todo mundo vai vir aqui, ninguém vai pegar coronavírus, ninguém vai pegar. Né? Eles não diziam isso, eles diziam, não, tem um risco, está fazendo culto ali no meio da rua, mas as pessoas precisam vir, porque senão eu não mantenho isso aqui. Se eu perder esse ponto aqui, já era, eu volto para a garagem lá da minha casa. Muitos aconteceram isso, igrejas que já tinham 300, 400, 500 membros, assim, já tinham alugado o galpão, voltaram para as pequenas garagens, para a pequena lojinha, etc. E eles atribuíram muito isso às políticas que parte da academia, que eles identificam como esquerda, fizeram o governo goela abaixo tomar. Né? Então, a gente tem uma quadra que não é muito simples de lidar, né? E a gente tem que começar a dissecar e colocar cada coisa em um lugar para a gente começar a entender isso aqui, né? Para a gente começar a saber por onde agir. Né? Senão a gente vai ficar confundindo uma coisa com a outra e aí não funciona. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada. Então, eu queria agradecer a todos a participação dos palestrantes, da Patrícia, o Maurício, Paulo, Gracino, do Fábio também. Agradecer às pessoas que assistiram, às pessoas que organizaram. Dizer que a próxima mesa vai ser a mesa 12, por questão de agenda, como eu falei. Vai ser amanhã, no mesmo horário, das 18 às 20 horas, com o mesmo link. O tema da mesa é desenvolvimento versus estagnação no Brasil, economia política e macroeconomia do desenvolvimento. Então, vai ser amanhã, às 18 horas. Também queria reforçar que todas as mesas estão sendo gravadas e ficarão disponíveis no site da Fundação Mário Ferraz. Então, é isso. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa. Obrigado. Para você. Pela oportunidade de ouvir. Carolina, muito Tchau, bom. abraço, boa noite para todos. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau. Alegria.